Bem, pessoal, vamos começar mais uma aula e vamos dar continuidade à criação da nossa página HTML, certo? Veja bem aqui na tela, eu fiz uma pequena modificação desde a última aula, que nós temos colocado essa logo aqui, né? Mas como eu vou colocar ele na barra de navegação, ela estava um pouco grande, tá certo? Era essa logo que tinha aqui, né? Se eu não me engano, essa daqui, tá certo? Ela tinha, não, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o número 7, 150 por 80, né? Era essa logo aqui, se eu não me engano. Ela tinha 200 por 124, então estava um pouco grande esse 124 para a barra de navegação que eu vou colocar em cima, que eu quero um pouco fininho. Se fosse 124 ficou meio grossinha, eu não queria isso. Então eu diminuí o tamanho disso aqui, eu fiz pela metade, né? Mais ou menos metade, né? Eu fiz uma logo no tamanho de 150 por 80. Como essa minha logo aqui, ela tem elementos que passam, né? Por exemplo, tinha assim, barba e tem essa navalha do meio que vai ultrapassar, então ela deixa a logo um pouco larga. Então você pense na hora de construir a logo também esse fato. Aí se você depende do lugar que você vai colocar, se é interessante essa largura e tal, né? Bom, nesse caso aqui eu fiz a logo com diminuir para 150 por 80 e eu coloquei ela aqui no nossa página. É exatamente isso aqui, né? Ela tá aqui, tá certo? Imagem logo Barber 7, apenas a única modificação que tem é o tamanho aqui que eu mudei, tá certo? Bom, então nós temos aqui, dando prosseguimento aqui no que nós vamos fazer, vamos voltar aqui para nossa página para mostrar aqui, né? Essa aqui eu vou criar a nossa barra de navegação aqui, tá certo? Vai ter o menu e do lado vai ter o logo. Então esse daqui ó, vai ser um menu clicável, vai ser um menu. Então eu usei essa lista aqui, essa lista não ordenada, né? Para a gente fazer o menu do nosso site, que ele vai ficar, tanto pode ser de cima para baixo como está aqui, dependendo se você vai colocar na lateral do site, etc., no meio de alguma página, né? Mas no caso aqui, como eu vou colocar na barra em cima, então eu quero ele na horizontal, tá certo? As letras na horizontal. Então nós precisamos modificar e nós vamos usar o CSS para fazer essa modificação, tudo bem? Então aqui na nossa página nós temos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, né? Vamos voltar para o nosso ato, nós vamos criar a nossa página de estilo, né? Que é o estilo CSS, tá certo? Então vem aqui, ó, vem em File, New File, tá certo? Aqui nós vamos salvar esse file, né? Salvar, você vai salvar no mesmo lugar, tá certo? Vamos save aqui, né? Você vai salvar no mesmo lugar, por exemplo, não na pasta IMG, você vai salvar aqui dentro da pasta estilo, tá certo? Ou pode deixar aqui do lado de fora. No caso aqui, eu não vou salvar na pasta estilo, senão a gente tem que colocar o estilo, né? Então simplesmente, se você tiver um monte de pasta, né, a gente salva dentro da pasta estilo. Nesse caso aqui, como é apenas uma pequena pasta, eu vou salvar ela aqui do lado de fora mesmo. Mas depois, se para você fazer o caminho que a gente fala, né, é o source, que é isso daqui, né? Voltando aqui, vamos voltar aqui para o nosso. Vou salvar aqui primeiro, né? Então, o caso, né, geralmente, você pode colar style.css, dessa vez em vez de ser HTML, é CSS, certo? Só que aqui eu vou colocar o nome da nossa folha, eu vou colocar o nome de Barber, que é o nome da minha barbearia, né? Então, Barber.css. Você pode colocar o nome que você quiser. Geralmente a pessoa coloca style, né? Mas se eu fizer várias folhas de estilo, que é uma página, ou mesmo quando eu estou trabalhando com e-book, você pode fazer várias folhas de estilos para ser utilizados numa página só, porque talvez tenha coisas diferentes que você queira fazer, tá certo? Então você tem que nomear diferentemente, né? Então, no caso aqui eu vou, já por via das dúvidas, eu vou salvar a página como Barber CSS, essa nossa folha de estilo, tá certo? Então vai ser a nossa folha de estilo aqui, salvar. Então, voltando aqui para o nosso index HTML, veja aqui, ó, que eu coloquei o source da página src, imagem src, então eu coloquei a pasta aqui, tá certo? Por isso, né, que quando o site no navegador vai ler, ele vai abrir, vai saber que vai linkar, né, essa página aqui, essa imagem está dentro da página IMG que ele vai abrir, tá certo? Isso aqui é a página. Eu poderia fazer a mesma coisa e normalmente a gente faz, né, quando vai abrir a folha de estilo que está no estilo CSS, dentro da pasta. Mas aqui eu vou deixar ele do lado de fora, tudo bem? Então vamos voltar aqui no nosso estilo. Então, vamos ver aqui nossa página novamente, né? Note, né, que por definição, por default, por padrão, tá certo? Essa página aqui, ela vem com uma pequena margem, tá certo? E espaço interno, né?
espaço interno, que é o padding, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui na nossa folha de estilo vai ser o seguinte. Vai ser, você dá um asterisco, abre as chaves, tá certo? Vou abrir nossas chaves aqui. Onde é que temos a chave? Vou dar um espaço, certo? E vou colocar aqui margin. Margin, tá certo? Vou colocar aqui margin. Deixa eu ver aqui o que eu coloco aqui. Margem vai ser 0, claro. Margem 0, né? 0. Aí ponto e vírgula. Opa. Ponto e vírgula. E depois o padding. Padding também vai ser 0, tá certo? E vamos salvar aqui. Save. Aí vamos voltar aqui para nossa página. Vamos clicar e não vai acontecer nada, por quê? Porque a gente precisa linkar essa folha de estilo, a gente precisa linkar aqui ao nosso a nossa página, tá certo? Então, olha, aqui, né? Então, ó, essa folha de estilo aqui, a gente precisa linkar aqui na nossa página. Ela precisa ter. Tá escrito que você vai buscar essa folha de estilo. Aqui não tá escrito nada, certo? Então vamos colocar o nosso mouse point aqui onde tem o nosso metaname autor. Dê um espaço, ou dê um enter. E vamos escrever o seguinte, né? Abra aqui maior que. Você vai escrever, né? Link, espaço, rel. REL, né? Que é igual. Certo? Aí abre aspas, né? Abre as aspas. Style sheet, tudo junto. Você escreve style sheet, né? Tudo junto, tá certo? Aí depois aqui você vai dar um espaço, você vai escrever type. Type, tá certo? Aí você escreve, aqui já tem a nossa colinha, né? Texto CSS, dá um espaço, aí você coloca href. Que href, né? Por exemplo, né? Esse tipo, né? Assim, aliás, o que está sendo linkado é o style sheet, né? Que é o tipo do link, né? O tipo, né? O texto CSS, é um texto CSS. E o href é o link, é onde vai ser buscado, né? Href. Então, nós vamos colocar aqui Barber, porque não precisa de imagem aqui da pasta, ou da imagem não precisa do diretório, porque a gente colocou do lado de fora. Então eu vou colocar apenas o nome do arquivo, que vai ser, né, barber.css, css, tá certo? E vamos fechar aqui, essa meta tag aqui, né, de linkar, tá certo? Como a gente já viu, tá certo? Ela é auto-closed, ou seja, ela fecha em si mesmo. Então nós vamos dar aqui o nosso espaço, tá certo? A barra, aliás, né? E a tag maior que, tá certo? E vamos salvar aqui. Save. Fazendo isso aqui, tá certo? A gente vai aqui, lembrando, né? Lembrando que nós tínhamos dado a margem aqui no nosso folha de estilo, né? Então, se a gente for aqui na nossa página, né, e nós atualizarmos aqui, você vai ver que ele tirou toda a margem, tá vendo? Aqui, ó, no caso, a nossa imagem não está grudada aqui em cima, porque essa minha navalha aqui, ela tá passando, tá vendo? Então, alguns pixels que tem aqui é por causa dessa navalha aqui, tá vendo? Aqui ela passa aqui embaixo. Então, se não tivesse aqui, se fosse exatamente aqui na linha aqui vermelha aqui, tá certo? Essa imagem grudaria em cima e grudaria do lado, porque eu tirei e coloquei margem, tá? Espaço interno, 0, tá ok? Perfeito. Então vamos prosseguir aqui. Vamos voltar aqui para o nosso texto. E vamos para a nossa página aqui, tá certo? Bom, na sequência aqui, tá certo? Nós já fizemos isso. Deixa eu tirar esse espaço, que eu dei um espaço a mais aqui. Não precisa desse espaço todo aqui. Vamos fechar aqui. Certo? Olha só. Agora, né? Nossa imagem aqui, voltando aqui na nossa página. Esse aqui vai ser o navegador, tá certo? Da minha página. E aqui vai ser o meu menu, tá certo?
tudo isso aqui é linkável, né? Vai ser clicável. Quando você vai passar o mouse aqui em cima, ele vai surgir uma mãozinha indicando, né? Que isso aqui é um link, tá certo? Ok? Só que aqui não tem nada linkado, né? Não tem nada. Aqui não significa nada. Por enquanto são só imagens e um texto. Não tem nada aqui. Então eu preciso colocar que isso aqui, o navegador entenda que isso aqui é um link, tá certo? Então para que o navegador entenda que isso aqui é um link, né? Eu preciso criar um link para ele aqui. Então, no caso, né? A logomarca também. Nos sites atuais, quando você clica na logomarca, ela volta para a página principal, que é o home, né? Então, ali tem o link da página home. Então, aqui nós precisamos colocar um link. Então, a tag, né? A tag, tá? De link, né? Que você vai linkar alguma coisa, ela chama A. Certo? Então, eu vou abrir aqui, ó, o menor que, colocar o A, tá certo? E ele tem esse href aqui, né? Que significa, né? Que vai ser a tag de link. Né? Você precisa colocar esse href aqui, tá certo? Colocou o href, ele vai abrir essas duas aspas aqui, tá certo? Aí, por exemplo, no meu, se for o nosso site aqui, tá certo? Se fosse a página para voltar, se fosse, por exemplo, tivesse o link pronto quando a gente estiver construindo o site, eu vou colocar aqui a URL do site. Por exemplo, se fosse ser barber.com.br, www.barberjapan, seria esse link que eu vou colocar aqui, que seria HTTPS. Você precisa colocar todo o link completo, tá certo? HTTPS para cá. Nesse caso aqui, tá certo? Como é o index HTML, eu vou colocar só index.html. Isso aqui vai indicar, né, que eu vou voltar para a página principal, que é essa aqui, que é ela mesma aqui, tá certo? Por enquanto nós não temos nenhum link, mas ele significa que ele vai voltar para a própria página, tá certo? Aí feito isso aqui, nós precisamos fechar aqui a nossa tag. Isso aqui é uma tag, tá certo? E essa tag A, ela precisa ser fechada. Nós vamos fechar aqui o início, agora ela não é autoclose. Então você precisa fechar aqui. Que você vai dar o menor que, vai dar a barra e o A, que o A, como eu falei, é a tag de links, tá certo? Que linka, ok? Então vamos dar vamos salvar aqui, tá certo? E vamos ver aqui a nossa coisa. Se eu passar agora o mouse point em cima da minha logomarca, ele vai virar uma mãozinha, né? Vai falar, eu tenho que salvar aqui, tenho que... Certo? Ó, eu tinha esquecido de dar um refresh, né? Então você pode ver, eu coloco aqui, então eu estou sabendo que isso aqui é um link, mas pode ver que não acontece nada, não muda a cor, não muda nada, tá certo? Tá? Simplesmente indica que é um link. E só com o meu menu não acontece isso aqui, então nós precisamos fazer a mesma coisa com o menu, tá certo? Então vamos voltar aqui no nosso texto, no nosso código aqui, né? Então veja bem, ó. O que eu preciso fazer aqui, na mesma coisa, cada item aqui do meu menu, que é um item de lista, ele precisa estar com um link desse aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar, você pode simplesmente copiar isso aqui, ó, certo? Copiar, Ctrl C, e vamos colocar aqui na frente, tá certo? Ctrl V. E aqui nós vamos fechar, você precisa fechar também aqui, tá certo? Então Ctrl C, e vamos fechar aqui, ó, antes de ir, tá vendo? A tag aqui está entre entre o LI, que é o list item, o item de lista, né? Então você coloca aqui, logo após, tá certo? O item de lista, que ele está também entre. Você vai colocar entre a palavra que você vai linkar. Então a palavra é home, então eu vou colocar aqui. Então eu vou dar um Ctrl V. Só que, veja bem, aqui, né? Quando a gente começa iniciando, quando você vai fazer uma página web. Inicialmente, talvez você não tenha criado ainda os links, talvez você tenha, mas você ainda não criou as páginas. Mas você precisa dar uma noção que essa página vai ser linkável. Então o que a gente faz aqui? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, você coloca o seguinte, ó. Você simplesmente aqui coloca o jogo da velha, ou seja, a tralha, ou cerquilha, como fala, né? Você coloca isso, simplesmente isso daqui. Você colocando isso, eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos salvar. Vamos salvar aqui. Salvar, save. Tá certo? E vamos ver na nossa página aqui, vamos dar um refresh. Aqui tá vendo, é clicável. As outras peças, nenhuma dessa aqui é clicável, tá vendo? Mas quando eu chegar no home, você pode ver que ela já tem aqui, ó, por padrão. Quando você linka um HTML padrão, ele vai surgir esse underline aqui embaixo, tá vendo? Então, do nosso home,
está um link clicável, tá vendo? Por enquanto ele não vai para lugar nenhum, porque a gente só colocou o jogo da velha, tá certo? E vamos fazer a mesma coisa com todos os outros aqui. Vamos voltar lá, vamos colocar isso aqui. Aí Ctrl C, vamos fazer em todos isso aqui, né? Agora vamos só colocar o ar, a mesma coisa. Ctrl C, certo? Fica mais fácil se você fizer isso, né? Então já Ctrl V, Ctrl V, vamos salvar, save. Vamos aqui para nossa página, dar um refresh. E você viu, opa, eu errei um aqui, ó. Eu devo ter feito alguma coisa errada em um aqui, ó. Vamos ver no serviço. Tá vendo? Eu apaguei aqui errado. Na verdade, quando eu fiz aqui, por isso que você tem que prestar atenção, né? Eu coloquei esse nosso href aqui dentro da tag li. Então, quando eu apaguei, por isso que ela estava duplicada aqui a tag, né? O símbolo maior que, né? Então, aqui agora eu preciso colocar o símbolo maior que de volta aqui que eu havia apagado, porque eu coloquei dentro, não estava linkado, né? Como você viu aqui. Então, eu vou salvar mais uma vez aqui. Então, por isso que você precisa prestar atenção para você não fazer muita coisa, depois ter erro, fica difícil de você achar, né? Então, vamos salvar aqui, save. Vamos voltar aqui, agora sim, ela vai estar clicável, certo? Vamos refrescar, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso link clicável aqui, tá certo? Perfeito? Vamos lá. Então vamos voltar aqui para o nosso link, certo? Vamos ver aqui na sequência aqui, né? Bom, então dando sequência aqui, nós vamos aqui agora, né? Esse link que nós colocamos aqui no nosso navegador aqui, na nossa seção de navegador, né, que vai ser a barra de navegação em cima, vamos dar um estilo para ela aqui, porque ela está desse jeito aqui, então a gente precisa modificar o estilo, a gente precisa acertar ela, colocar um fundo, passar esse texto para cá e colocar o texto em linha, tá certo? Então vamos lá, fazer isso aqui agora. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos colocar aqui, depois da nossa chave aqui, vou dar um Enter, tá certo? E vou colocar aqui, ó. Agora eu vou criar o estilo para nossa tag A, que é a tag de link, tá certo? Eu vou colocar o A aqui, certo? Vou abrir a nossa chave, vou dar um Enter. E eu quero o seguinte, que todas as cores desse nosso navegador, dos nossos links sejam de cor branca, porque eu vou querer colocar a cor aqui da nossa barra de navegação, eu quero colocar ela de cor, a barra e se o fundo vai ser preto, né? Então eu quero que a letra seja de cor branca. Então a cor branca vai ser o seguinte, né? Eu vou colocar aqui o color, tá certo? Aí vou selecionar aqui color. Aí aqui eu vou colocar aqui, né? A cor branca são 6 Fs. Então eu tralha mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que quando for repetido assim, você pode colocar apenas 3. Então você dá um maiúsculo aqui, 3 Fs apenas. E mais como chama? O ponto e vírgula, né? Tá certo? Eu quero o texto decoration none. Esse texto decoration none é aquela underline que tem embaixo do nosso link, né? Aqui, o link por padrão ele vem com aquele underline lá embaixo, lá, certo? Só que é o seguinte, né? Na verdade, depois eu vou fazer de um jeito que a pessoa, né? Quando na hora que ele for clicar, na hora, né? Que a pessoa coloque o mouse point ali em cima, ele vai aparecer o ponto. Mas ele não pode ficar assim aqui agora, porque do jeito que tá, ele fica direto. E eu não quero isso. Então, por isso que antes, né? De fazer isso aqui, eu preciso tirar aquela underline que está aqui embaixo. Então eu vou colocar o seguinte, né? Vamos dar um Enter aqui, eu vou colocar... Aqui é o Text Decoration, a tag em HTML. Então, Text Decoration, tá certo? Eu vou colocar none, tá certo? E aqui eu vou dar um transition. Esse transition é o seguinte, né? Depois nós vamos ver. Agora no momento você não vai ficar perceptível, mas depois vai fazer. Quando o momento, né? É aquele microsegundo na hora, né? Que você vai... coloca o mouse point em cima dele, aquela transição, né? De hover, chama hover aquilo ali, né? Então no momento eu vou colocar transition, né? Transition.
Eu vou colocar 0,3 segundos, tá? E vou dar... Vamos salvar isso aqui. Save, certo? Aí vamos voltar aqui para nossa página, vamos dar um refresh. Aí sumiu tudo. Por que sumiu tudo? Sumiu tudo porque não só o underline, subiu o nosso link porque eu coloquei o texto de cor branca, né? E o fundo aqui é branco, então a letra vai sumir. A letra eu vou querer ela é de cor branca, mas no momento, então até a gente colocar o fundo preto, eu vou colocar a cor aqui preto, né? O texto de cor preta que é para que a gente fique visível, né? Então eu vou o preto são 00060, mas eu posso colocar apenas 3 que ele dá o mesmo efeito, como são todos que se repetem. Então vamos dar um save aqui, tá certo? Vamos voltar aqui para nossa página, vamos dar um refresh. Você pode ver que apareceu tudo. Então o underline não tem mais aqui, tá certo? O underline está aqui, perfeito? Então vamos continuar aqui a nossa dando estilo aqui para nossa página. Agora, né, eu vou querer o seguinte, né, esse nosso link aqui, o nosso texto ali, aquela nossa barra de navegação, o texto, né, no nosso menu, tá certo? Ele precisa de um hover. O hover é aquele lá, na hora que você vai colocando o mouse em cima, eu quero que ele mude de cor, tá certo? Então, no momento ainda estamos com a cor branca de fundo, mas depois nós vamos mudar isso. Então, eu vou colocar, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, você coloca o A novamente, que é de link, tá certo? O A, dá um espaço, e aqui nós vamos colocar, aliás, dá um espaço não, o A é 2 pontos, tá certo? E eu vou querer aqui o hover, você coloca hover, H-O-V-E-R, que é hover, né? Tá certo? Esse hover aqui, tá certo? E o hover, certo? Aí vamos abrir a nossa chave aqui, abrir a chave, né? E vamos dar espaço, certo? O hover é justamente isso, é no link, né? Numa coisa que é linkado, na hora que você coloca o mouse point em cima dele, ele vai mudar de cor, vai fazer alguma ação. Isso é o hover, né? Que chama, né? Tá certo? Então esse hover aqui, eu vou colocar aqui a opacity, né? Opacity, né? Eu vou colocar aqui 0,7 e vou dar um... Esse 0,7 é o seguinte, é que a cor vai continuar sendo, no caso ali, branco mesmo, né? Mas só que quando eu colocar o mouse point, ele vai dar uma leve, vai ficar um leve embaçado, apenas isso, né? Por exemplo, 1 seria completo, né? 0,7 é 30% menos. Então, em vez de ser branco, na hora que eu colocar o mouse point em cima dele, ele vai ficar meio embaçado e também vai aparecer, tá certo? Que a gente vai dar essa ação daqui a pouco, né? Mas eu quero que apareça também a underline nesse momento. No momento não vai aparecer isso, né? Mas ele vai ficar embaçado aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar um save. Tá certo? Vamos abrir a nossa página aqui. Vamos dar um refresh. E na hora que eu colocar o nosso mouse point aqui em cima, percebe que ele dá levemente de cor? Tá certo? Agora não dá para perceber muito quando a letra estiver branca, né? E o fundo preto você vai perceber melhor. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Agora na nossa página aqui, voltando ao nosso index.html, eu quero, né? Agora nós vamos dar aqui as outras modificações a gente tem que dar no setor aqui do nav, né? Porque eu quero colocar, né, minha logo mais um pouco para dentro, quero afastar da margem, da espaço interno, né? Quero colocar também o nosso texto para a direita, tá certo? E dar um fundo para o nosso barra de navegação, que é esse nav aqui, né? Então, por isso, né, nós precisamos fazer algumas modificações aqui, tá certo? Então é o seguinte. O nav aqui, tá certo? Esse nav aqui, normalmente, né? Quando a gente vai dar fazer algum estilo, tá certo? Você pode colocar nave, estilo, nave alguma coisa, mas simplesmente isso aqui não precisa, né? No caso só do nav, que vai agir diretamente no nav, eu posso fazer o seguinte. Então vamos aqui, ó. Eu no nosso CSS, depois da chave, vou dar um espaço aqui, vou colocar nave, tá certo? E vou abrir a nossa chave aqui. E vamos dar um Enter, né? Então é o seguinte, o nav eu quero assim, display flex.
display, opa, errei aqui, ó, display, tá certo? Vou clicar aqui. Ele tem várias coisas, eu vou querer flex que eu quero o nosso display flexível, né? Esse display flex, né? Porque por causa das vários tipos de tela que tem, vai diminuir, né? No caso, né? Quando a gente fosse fazer uma tela, né, para mobile, tipo, ou outras configurações de tela, eu quero que seja flexível, né? Então, pelo tamanho de tela, nós temos mesmo computadores, né? Tela de 1920, que é Full HD e outro tipo de tela. Então, eu quero flex para que ele seja quase móvel, assim, que ele se modifique, tá certo? Então, eu vou colocar display flex, tá certo? Depois, vamos colocar aqui o seguinte, o conteúdo que tem dentro, né? Eu quero que ele seja, né? Justificado. Justificado assim, né? Justificado porque ele tem que é uma relação entre os outros objetos que estão lá dentro. Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Justify content. Justificar o conteúdo, né? Aí eu vou colocar aqui o space around. Como, por exemplo, né, nós vamos colocar aqui um texto ali, né, no navegador. Cada item daquele lá, ele tem uma relação com o outro, né, tá certo? Com outro item, por exemplo, tem o home, tem várias coisas, então ele vai ficar justificado em relação aos outros itens que tem ali, tá certo? Então vamos dar um espaço aqui. Depois eu vou colocar aqui, ó, align itens. Align itens. É o alinhamento do item, tá certo? No local onde ele está. Note que ele estava à esquerda. Eu quero que esse item, no local onde ele esteja, por exemplo, né? Nós colocamos aqui como chama, dois itens no mesmo lugar, tá certo? Então ele vai ter que ter uma certa divisão. Então nós temos a imagem, nós temos o texto, né? Então normalmente quando você faz isso dentro do, você vai entender quando você estiver criando, né, a página em WordPress, que você vai fazer duas colunas. Então na parte que esse item aqui, né, cada item estiver no seu lugar, eu quero que ele esteja no centro. Então vou colocar center. Então align itens no centro. Todos os itens vão ser alinhados pelo centro, tá certo? Align center. Vamos dar um enter aqui. É a fonte family. A fonte family do meu navegador, né, do meu menu, vamos colocar o seguinte, né? Então, fonte family. Já tem uma colinha aqui, tá certo? Fonte family. Eu quero o seguinte, ó. Eu vou dar Arial. Arial, você colocar uma letra maiúscula, aí dá um espaço, uma vírgula, tá certo? Aí, Helvética, tá certo? Vírgula aqui, e sans serif, vou colocar sans serif. Veja bem, antigamente, né? Antigamente, né, nos primórdios da internet, né? Quando começaram, né? Por exemplo, você queria colocar uma fonte bonita, tipo, vamos supor, você quer um tipo de letra, né? Fonte é o formato da letra. Você queria, por exemplo, tipo escrita à mão, uma fonte bonita, alguma coisa assim. Você podia colocar na página. Só que o que acontecia? Na hora que a pessoa fosse abrir a página que você criou, o que ele ia ver é a fonte que está no computador dele. Não a fonte que você colocou, porque é assim que funciona. Por exemplo, o navegador vai ler, ele vai buscar a fonte que tem no seu computador. Por isso que as fontes, né, quando você trabalha com fonte, se você for usar uma fonte específica, as fontes são caras, para quem trabalha publicando livros, etc., ou fazendo desenhos. Se você for comprar uma fonte, geralmente as fontes saem caras. E também as fontes são pesadas, né? E depois, né, agora, né, na atualidade, nós temos, né, o Google Fontes, nós temos fontes Adobe, vários outros tipos de fontes que você pode linkar. Você não precisa exatamente, né, colocar a fonte diretamente na sua... Você pode também fazer isso, tá certo? Mas você pode linkar a fonte, né, que está no servidor, e a fonte aparece aqui. Mas nesse caso aqui nós vamos colocar, né, porque nós não estamos linkando, nós não estamos fazendo nada. Podia até fazer aqui agora, mas não vem ao caso, tá certo? Simplesmente para você ver como funciona, vamos usar essa aqui, fonte family, seria Arial, Helvética, sans serif. O significa o seguinte: se o computador que abrir, né, são fontes padrões aqui, mas se não tiver o Arial, ele vai escolher o Helvética. Se não tiver o Helvética, por fim ele vai escolher um sans serif, né, sem serifa, né, que pode ser, uma fonte que vai ter com qualquer computador, vai ter essas fontes aqui, tá certo? Então vamos dar aqui mais um enter. Então aqui tá aqui, ó, color, aqui, que seria a cor da fonte, né? Color, certo? Color.
No nosso caso aqui, nós vamos dar a cor branca também, né? Para nossa fonte aqui, tá certo? Lembre-se que esse A ele em cima, né? O que nós, como eu diria aqui, no A lá nós colocamos a cor do link, tá certo? Esse aqui vai ser a cor do texto. Tá certo? Cor do texto. Tem diferença. Apesar que vão ter itens que vão usar os dois. E ele vai respeitar, como essa aqui é uma fonte em forma de cascata, ele vai respeitar sempre o último que foi colocado, tá certo? Mas tem uma relação porque vai ter outros links que eu quero que seja branco. Então, eu coloquei em cima e agora eu vou colocar aqui para o nosso navegador também. Então, a fonte eu quero que ele seja FFF, apesar de eu já ter colocado lá em cima. Só que nesse caso aqui, por nós ainda estarmos trabalhando com fundo branco, né, que nós não demos a cor ainda do nosso fundo aqui, eu vou colocar a cor preta, né? Então vai ser a tralha, que é o jogo da velha, tá certo? Ah, esqueci aqui assim, a tralha. E vai ser 000, 30, 1, 2, 3, certo? Ok. Agora sim, aliás, nesse caso aqui nem precisa. Nesse caso aqui eu já vou dar direto o FF, porque nós vamos colocar a cor aqui também. Então coloca aqui, ó. FFF. Aqui em cima você pode mudar também, ó. Eu quero preto. Já vamos mudar aqui que eu vou dar cor no fundo ali. Então, FFF. Tá certo? Vai ser branco aqui. Ok? Então, aqui dá um Enter. Nós vamos fazer o seguinte, né? Background, né? Ó. Background, né? Esse background aqui eu vou colocar a tralha e o 000, que agora eu quero que seja o preto, tá certo? 1, 2, 3. E nosso... Certo? E agora nós vamos colocar o height, né? Height, né? É a altura, tá certo? Height. Esse height aqui, eu quero o seguinte, eu vou colocar 10%, que seria, você vai colocar alguma coisa assim, ó. 10 VH, certo? E nosso ponto e vírgula aqui, tá certo? O que seria esse 10 aqui? É o seguinte, né? Você pode colocar em pixels, certo? Só que se você colocar a altura em pixels, né, ele vai ficar travado aquela altura, vai ser sempre aquela altura. Mas no momento eu quero que ele seja variável, então eu vou colocar esse 10, esse VH seria que Porter View, esse V do Porter View, do visual que você vai ter, né, do local de onde está sendo visto, né, o horizontal. Então esse horizontal ele vai ter 10, aliás, horizontal não, o height, né, que é a altura, tá certo? Se for W, que o width, que é a largura, né, seria outra coisa, mas isso aqui é o height, que é a altura. Então, vai ser uma porcentagem da altura. Então, eu quero que tenha 10%, porque no próximo seção de baixo eu vou colocar 90%, porque então ele vai se completar, certo? Esse navegador vai ter 10% da altura e o outro vai ter 90%, tá certo? Então, vamos salvar aqui, ó. Salvar. Save, né? Vamos dar save. E vamos ver aqui, vamos dar um refresh na nossa página e ver o que acontece. Ok? Viu o que aconteceu aqui? Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o nosso barra de navegação aqui, com o nosso logomarca, mais ou menos na posição acertada, tá certo? E aqui nós temos ainda o nosso navegador, o nosso menu. Só que o menu, nós ainda precisamos fazer mais alguma coisa para ele mudar, para que ele fique na horizontal, tá certo? Então, veja bem, ó, o que é que nós fizemos aqui? Nós temos a nossa barra de navegação com 10% aqui, por exemplo, é 10% dessa tela que está aparecendo aqui, tá certo? Ou da tela do geral, tá certo? Desse aqui, então ele tem 10% desse aqui, tá certo? Aqui nós temos os itens aqui, né? Eles estão no centro, tá certo? Né? Eles estão centralizados, então só que eles estão no mesmo setor aqui, né? Só que cada um aqui, ele tem uma certa, por padrão, ele tem espaços determinados, né? Então por isso que foi centralizado e cada um no seu local aqui. Então estão centralizados, né? Eu coloquei, né? Esse aqui, ó, o item content, align item center, tá certo? Eles estão centralizados, né? E justify content no space around. Então eles estão justificados, né? Justificados dependendo dos itens que tem em volta dele, tá certo? E a nossa cor do background preta aqui, o 10%, tá certo? E é mais ou menos isso aqui.
E o resultado é isso que nós temos aqui. Agora vamos fazer mais algumas modificações, certo? Certo, então antes de prosseguirmos aqui, tá certo? Eu vou precisar criar uma classe aqui, né? Vou colocar uma classe para nossa lista não ordenada, certo? Unordered list. Então, vou colocar uma classe aqui, classe. Eu vou chamar essa classe aqui de nave list, ok? Vamos chamar essa classe aqui de nave list. Aí vamos aqui vamos salvar. Vamos aqui no nosso CSS. Então veja bem, né? Nós já tínhamos dado aqui, vamos voltar. Vamos voltar aqui para o nosso navegador. Certo? Então, olha, nós já colocamos aqui, né, na nossa barra de navegação, o nossa logomarca, né, que ela está com o hover, tá vendo? Os nossos itens aqui de menu que estão com hover, mas precisamos fazer uma modificação aqui, principalmente aqui na nossa lista, né? Eu quero que essas letras elas não tenham essas bolinhas aqui na frente, que na hora que eu colocar o mouse point apareça o underline aqui, que eu tirei porque aquele underline ele fica direto, eu não quero direto, eu quero que ele apareça só quando eu colocar aqui o mouse aqui em cima da letra, e que esse texto aqui, todo isso fique na horizontal, em linha que fala, tá certo? Então vamos fazer isso. Para isso nós vamos usar aqui a classe navelist que nós criamos agora, tá certo? Então vamos aqui. Eu vou colocar o seguinte. Então como é uma classe, tá certo? Nós precisamos de um ponto. Ponto nave traço list, ok? Aí vamos dar aqui nossa chave e vamos abrir. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o list style, que são aquelas bolinhas, e none, né? List style e none, eu não quero aquelas bolinhas, perfeito? Na frente do nosso texto, tá certo? Depois eu vou colocar display, eu quero, então vamos colocar aqui de novo, display, opa, errei, caramba, display. Eu quero flex, tá certo? Porque a gente já escolheu o flex aqui. Eu vou colocar esse flex aqui. Nós já escolhemos, né, que nossa barra de navegação ela vai ser flexível, né? Então eu quero, por exemplo, normalmente eu colocaria, né, para o nosso item de menu, né, display inline, que ele fica um do lado do outro, né? Mas como tá tá flex aqui em cima, ele vai ficar inline também, mas só que com essa como chama, essa nomenclatura aqui, tá certo? Esse atributo, tá certo? Então vamos ver aqui. Agora eu vou criar mais uma coisa. Vamos dar um espaço aqui. Eu quero agora o nave list li. Então, vamos ver o que é isso aqui. Aqui, ó. Certo? Eu coloquei uma classe agora para todo o nosso lista ordenada. Agora eu quero colocar uma classe especificamente aqui para esse li aqui, para cada item por exemplo, né? Para cada item daqui em específico, não para outro lugar, apenas para o nosso item li aqui, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos colocar, vai ser a mesma coisa, vai ser ponto nave traço list espaço li, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, vamos abrir a nossa chave, dar um espaço aqui, e eu vou colocar o seguinte, eu quero, né, o letter spacing, que é o espaço entre as letras, né? O espaço entre cada letra daquela, né? Eu quero que entre cada letra, tá certo? Ele tem um espaço de 4 pixels, certo? Entre cada letra, não é em cada palavra, cada letra, certo? Cada letra daquela tem um pequeno espacinho de 4 pixels, tá certo? E vamos fechar aqui nossa tag e vamos baixar nossa tag, não, nosso comando aqui CSS, né? Que é o letter spacing. Aí eu quero também agora, né? Que tem uma margin left, né? Cada palavra, cada palavra que é home, sobre, não sei o que, cada um vai ter um espaço, né? Uma margem esquerda apenas, né? Ela vai ter uma margem esquerda, vou colocar aqui, acho que 35 pixels é suficiente, tá certo? Por que só na margem esquerda? Veja bem,
cada coisa, qualquer coisa, né, que você for colocar, ela vai, dentro de uma página HTML, ela vai ter espaço, como nós vimos do relógio lá, né, em cima, direita, embaixo e esquerda, tá? Tudo vai ter isso aí. Se você não colocar, se você colocar margem, vai colocar essa margem para todos. No caso aqui eu vou colocar a esquerda. Por que só a esquerda? Porque se eu colocar esquerda e direita, a próxima letra também vai ter esquerda e direita. Então, somando a esquerda de uma e a direita da outra, vai dar o espaço dobrado. Então, vai ficar estranho. Vão ser letras com espaço dobrado. Então, eu não quero isso. Eu quero com espaço idêntico. Então, só do lado esquerdo. Então, cada lado esquerdo vai ter um, vai ficar com espaço idêntico. Então, 35 pixels. Ok? Então vamos colocar mais um comando aqui. Por fim, mais um comando que é o seguinte, é o do nosso hover, tá certo? Quando, né, o nosso mouse pointer, né, for lá em cima, eu quero que ele tenha aquele underline de novo, porque lá em cima, quando eu tirei, porque ele fica direto, certo? Eu não quero direto, então eu tirei. Agora eu vou colocar apenas na hora do momento que eu coloco o mouse em cima. Então vai ser o seguinte, vai ser o nosso, de novo, ponto nav traço list espaço li, espaço A, que aquele lá é o link, né? Certo? É o link. Aí eu vou colocar dois pontos aqui e vou colocar hover, certo? Hover. Aí vou abrir a nossa chave aqui. Opa. Vou abrir a nossa chave aqui. E eu vou colocar o seguinte, né? Text decoration, que é aquele underline lá, né? Vou colocar underline, que vai ser embaixo, tá certo? E vamos salvar aqui, então. Save. Agora vamos aqui na nossa página e vamos atualizar a página, ver o que acontece. Ué, não aconteceu nada. Deixa eu ver, acho que eu não salvei aqui, ó. Eu não salvei na nossa página aqui, ó. Nav list. Ah, eu errei aqui, tá vendo? Eu coloquei igual, não é igual, é traço list. Então vamos salvar aqui. Save. E vamos ver agora o que acontece. Vamos atualizar a página. Ok, tá vendo? Então, olha só. Agora, né, eu vou colocar, quando eu venho aqui com o mouse point aqui em cima, tá vendo? Do nosso logo, ele dá aquela opacidade de 0,7 aqui. E a letra vai dar a opacidade de 0,7 e vai também dar o underline. Quer ver? Vamos lá. Ué, cadê o underline? Eu esqueci alguma coisa aqui, vamos ver. Nav list, certo? Vamos ver o que tá errado aqui. Ah, aqui, ó, tá vendo? Eu errei aqui uma coisa minha. O nav, eu esqueci de colocar o T aqui, né? Tá vendo? Por isso que não tá aparecendo. Então, list aqui, ó. Nav list. Então, por isso que você deve sempre tomar cuidado na hora que você está digitando para digitar corretamente. Então, nav list, li a hover, né? Então, vamos lá. Vamos salvar aqui. Save. Aí vamos voltar aqui, vamos dar um refresh na nossa página, e dessa vez quando aqui nossa opacidade 0,7, aqui vai ter a opacidade também, quando eu colocar o mouse point aqui, ó, surgiu o underline embaixo, tá vendo? Underline, 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 ok? Certo. Então vamos prosseguir aqui. Agora, né, eu vou querer a nossa seção aqui de baixo, né, que é o nosso main, né? Aqui eu vou colocar uma imagem de fundo, tá certo? Aquela imagem de fundo que eu escolhi. No centro eu vou colocar aquela imagem, né, que é como se fosse uma logo, mas tem mais bem estilizada, né, de uma barbearia. E em cima o título da barbearia que eu escolhi aqui, que seja o lenhador. Vai para dar o nome, aquele negócio, ó, de clássico, barbearia de macho, homem, não sei o que, então o lenhador, aquele treco, alguma coisa nesse sentido aí, certo? Então vamos lá. Então vamos primeiro aqui na nossa página HTML. Aqui no nosso main, né? Aqui vamos escrever alguma coisa aqui no nosso main, tá certo? Então eu vou escrever aqui o seguinte, no main, eu vou colocar aqui um nosso texto, né? H1, certo? E fecho tag H1, tá certo? E vou colocar o nome o lenhador. O lenhador. E vou fechar a nossa tag H1. Fechado, né? E embaixo aqui eu vou colocar aquela nossa imagem, tá certo? Então eu vou linkar aqui aquela imagem, que vai ser o seguinte, né? Só que antes eu vou criar uma div. Eu preciso colocar essa div aí porque eu quero, né? Por exemplo, nós temos um fundo, né? Depois nós temos um título e nós temos um texto aqui, né? Então, como
Pode ser que dê alguma. Não quero que fique do lado o texto com a imagem, tá certo? Quero que um fique um embaixo do outro. Então, por isso que eu vou colocar uma div aqui. Então, div, né, é uma seção. Então, vamos colocar aqui, ó. É div, tá certo? É a maior que, menor que. Eu vou escrever div, fecho, e vou dar embaixo aqui, vou fechar o div novamente. Div, certo? Fechado. E aqui no meio desse div, eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar aquela nossa imagem aqui. E o que que é? Ah, sim, né? E eu vou criar uma classe para essa imagem aqui. Não, antes vamos colocar. Vamos colocar aqui. Depois a classe a gente vê depois aqui. Então eu vou colocar a imagem embaixo, que abro a tag de imagem e coloco o img, porque é imagem, tá certo? Img, tá certo? Dessa vez eu não vou linkar nada, ela não tem. Não vai ser um texto linkado, vai ser apenas a imagem, certo? Vai ser apenas img, certo? Aí src, que é o source, o local, né? O local da imagem está aqui entre parênteses, tá? Então, onde é que está a nossa imagem? Está na nossa pasta img, tá certo? E espaço não, barra, tá certo? O nosso logo.png, tá certo? Aí vamos, esse agora ele tem um alt também, opa, PNG, tá certo? Aí é necessário, obrigatório que você coloque um alt, sempre não esqueça de alt, né? Alt o que é que é? Alt é a especificação, o que é aquela imagem ali, então aquela imagem, o que precisa de alt, então você vai colocar, vou colocar aqui, logo marca também, uma logomarca, então a pessoa já vai saber que é uma logomarca, tá certo? Aí aqui agora eu vou fechar, tá certo? Como a gente falou, essa tag de imagem é self-close, então vamos dar uma barra e maior que, tá certo? E vamos aqui salvar, save. Vamos aqui na nossa imagem aqui, save, e ver o que acontece. Ó, apareceu aqui a nossa imagem gigantesca, que eu não quero desse tamanho, e o nosso texto lenhador aqui, tá certo? Então, eu não quero um ao lado do outro, eu quero um em cima do outro, por isso que eu criei essa seção div exclusiva aqui para nossa logo aqui, tá certo? É por isso que eu criei a div, porque eu quero a div, né, exclusiva para nossa logo aqui, tudo certo? Então vamos dar um estilo aqui nessa nossa página aqui, tá certo? Vamos lá. Então vamos voltar ao nosso estilo aqui. Bom, aqui, né, eu vou criar uma classe para nossa div aqui, tá certo? Div class, tá? Que eu vou chamar essa div aqui, como tem a imagem lá, eu vou chamar de foto, tá certo? Porque eu vou usar essa classe para modificar algumas coisas aqui na nossa div, tá certo? Então vamos salvar, save, e vamos para o nosso arquivo CSS aqui, tá certo? Então vamos colocar o nosso mouse point na última chave, vamos dar Enter, tá certo? E vamos editar aqui o nosso foto. Então primeiro, né, vamos aqui. Primeiro vamos voltar aqui para você dar uma olhada, né? Esse nossa imagem aqui, nesse coisa toda aqui, tá o conteúdo tá no main. Main é o principal, certo? Ou seja, o meio da página, o conteúdo principal da página. Depois disso pode vir alguma coisa, mas você, por exemplo, finalmente vai vir o rodapé, alguma coisa desse tipo. Então, esse main aqui é onde tem o conteúdo principal. Então, eu vou criar algum estilo aqui para esse nosso conteúdo principal, certo? Então, vamos aqui, ó, vamos no nosso estilo e vou colocar aqui a main. Main não precisa de nada porque ele já é uma tag HTML, certo? Eu vou colocar o main e vou abrir a nossa chave aqui, tá certo? Vou dar o espaço. Então, esse main eu quero o seguinte, o background, eu quero colocar aquela imagem, eu quero colocar como fundo aquela imagem. Não é que eu vou colar a imagem, eu vou colocar a imagem como fundo, né? É diferente. Você vai perceber isso, né? Qual a diferença disso quando a gente tiver trabalhando lá com Elementor. Por exemplo, por que é o fundo? Porque em cima desse fundo aqui, eu vou poder colocar inúmeras coisas. Se for simplesmente uma imagem, eu tenho uma certa dificuldade de colocar coisas em cima da imagem. Mas como ele sendo um fundo, né? Então fica mais fácil de você colocar. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o nosso
background, só background, certo? Aí, o que é que eu vou fazer isso aqui? Vai ser uma URL, eu vou linkar lá na nossa página. Não vai ser uma imagem que eu vou colocar diretamente aqui, eu vou apenas linkar a imagem. Então, eu vou colocar URL, tá certo? Aí, vou abrir aqui aspa, nessa aspa aqui, né? No meio, eu vou colocar, abrir, né? Duas aspas, parênteses, vou abrir parênteses, minto, né? Antes eu falei aspas, né? Eu vou colocar URL, abrir parênteses, dentro dos parênteses eu vou abrir aspas, né? E vou colocar a nossa imagem aqui dentro. Então, primeiro eu vou buscar onde é que está a nossa imagem? Está no nosso arquivo IMG, né? Certo? Olha, a nossa imagem está aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Olha, a nossa imagem está aqui nesse arquivo IMG, por isso que eu estou colocando IMG, tá certo? Então, clicando aqui, vai ser essa imagem aqui, o BarberBG. Esse BG significa background, que eu fiz essa imagem, né, de 1920 por 1080. Na época, quando a gente fez uma aula anterior, né, tinha um exercício para você criar isso daí. Então, eu estou usando aquela imagem que eu criei. Se você for seguir a sequência do que você está fazendo, utilize essa imagem para criar o seu conceito, ou coloque outra imagem que você achar legal agora no tipo de site que você está criando aí, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui image, tá certo? Barra, porque eu entro na barra, eu entro na pasta e lá dentro a minha imagem. Né? A imagem vai ser aqui, ó. Barber traço bg.jpg, né? Que é o título da nossa imagem aqui, tá certo? Aí fora aqui eu vou escrever o seguinte, eu quero no traço repeat em inglês, né? Essa imagem eu não quero que ela repita, que, por exemplo, se faltar espaço, né? Se faltar espaço, normalmente, né? O navegador ele vai colocando, vai duplicando essa imagem, né? Ele vai repetindo essa imagem. Então eu não quero que repita, quero apenas uma única imagem. E a imagem eu quero que ela esteja no centro. Isso aí significa que você coloca aí, center, tá certo? Aí dá um espaço, center. Opa, eu errei aqui, center, ok? Aí vamos dar nosso ponto e vírgula. Depois, eu vou querer o seguinte, né? O background size, o tamanho dessa imagem, né? Então, ó, background size, certo? Que é o tamanho da imagem, né? Então eu vou querer cover. Eu vou colocar. Por que cover? Porque eu quero que essa imagem, cover ele cobre, né? Eu quero que essa imagem cubra completamente, tá? Nossa seção ali. Então, por isso que eu vou colocar o nome de cover, tá certo? Então vamos dar um espaço aqui, vamos dar o nosso enter de novo, né? E aqui o rate, né? Rate, né? Lembra que nós colocamos o rate lá em cima de 10%? Então aqui eu vou colocar 90 e VH, tá certo? E nosso ponto e vírgula. É 90 VH, certo? Do Enter. Depois eu quero o texto, aquele nosso texto lá, nós temos um texto aqui também. Eu quero que o texto seja alinhado ao centro. Então, text align, querer center, certo? O texto alinhado no centro. Não quero para a direita nem para a esquerda, eu quero no centro. Não quero justificado, eu quero alinhado ao centro, certo? Aí vamos colocar o seguinte, font size, a fonte, o tamanho da fonte. Por exemplo, eu coloquei H1, que já tem o tamanho padrão, mas eu quero aumentar essa fonte, então eu quero essa fonte size. Então, fonte size, certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos, acho que 60 pixels, acho que é um tamanho legal, 60 pixels, ok? Aí aqui eu vou colocar aqui padding top, ou seja, né? Essa imagem aqui, a nossa imagem, tá certo? No caso, né? O background ele vai estar grudado em cima, ele vai cobrir completamente, né, o nosso, como chama? A nossa seção. Mas esse texto que tem aqui, eu não quero o texto grudado em cima. Depois vem o texto, depois do texto vem a outra imagem que seria a logomarca. Então, de cima para baixo, que é o padding, né, a espaço interno dessa coisa, eu vou colocar um espaço que eu acho que vou colocar aqui mais ou menos 300 pixels. Então é padding top, que é a altura do alto, né? Então padding top, né? Padding top, vou colocar 300 px.
Veja bem, eu estou colocando alguma coisa aqui porque eu já pesquisei antes, mais ou menos, para dar um tamanho mais ou menos assim. Por isso é sempre bom, quando você vai montar a página, você já tem uma noção mais ou menos. Se você errou, depois você vai fazendo os ajustes finos, né? Mas eu mais ou menos eu pesquisei, é mais ou menos isso daí, tá certo? Qualquer coisa a gente vai dar alguns ajustes aqui, tá certo? O que mais? Letter spacing. Letter spacing. O space do nosso título lá. Nós temos um título que está no H1, né? Eu quero que cada letra daquela tenha um space. Eu vou colocar aqui, como o texto é maior, o outro do nosso navegador, eu coloquei 4 pixels. Aqui eu vou colocar o dobro, vou colocar 8px. Tá certo? Ponto e vírgula, dá um enter. Tá certo? Agora o color, a cor, né, do nosso texto, né? Então color. Eu vou querer branco também, tá certo? Vou querer branco aqui, vai ser o tralha mais FF. Você pode ser 3F, né? 6F minúsculo, então 3F maiúsculo. Coloca 3F. Então, vamos dar espaço. Tá? E position. 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 A posição desse texto aqui, tá certo? Desse texto não. A posição, né, desse nosso conteúdo aqui, eu quero relativo, desse nosso main aqui. Posição relativo, tá certo? Então, e vamos dar aqui um save. Dando save aqui, vamos ver o que é que acontece. Oh, aconteceu, ficou assim, tá vendo? Só que eu quero ainda dar uma ajustada aqui. Nosso título está muito grande, essa imagem tá gigantesca, né? Eu quero dar mais uma modificada aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui. Certo? Então, voltando aqui, ó, no caso aqui desse position relative que nós colocamos aqui, tá certo? Existem vários tipos de posição que você pode colocar o conteúdo, no caso aqui a imagem, né? Veja bem, se eu colocar position fixed, que é fixa, né? É o que acontece. É quando você quer que a imagem fique fixo, mas quando a página rolar, a imagem não vai mudar. Então, o que acontece? A página vai passar entre a imagem, né? A imagem fica fixa e a página rola, tá certo? Já esse relativo, não. Esse relativo, a imagem vai ser contada a partir do canto esquerdo. É o tipo da posição dela, tá? É mais uma medida. Tem vários, tem a posição relativo, tem fixo, tá certo? Tem o que mais? Deixa eu ver aqui, vamos pro position. Vamos ver aqui. Agora não tô. Tem relativo, estático, stick, in read, absoluto. Absoluto, tá certo? Então tem. Você experimente, né? Ou pesquise, né? Qual a relação entre um e outro. Então, por exemplo, né? A posição absoluta, né? Aquilo, ela não vai mudar. O que você fizer, a imagem não vai sair daquela posição, tá certo? Isso é a posição absoluta. A posição fixa, ele vai ficar fixo, mas a imagem vai correr, a tela vai correr por ele, né? Tá certo? E esse relativo, né? Ele vai tomar como ponto de referência o lado esquerdo da imagem, né? Para relativizar a posição onde ele está. Mas alguma coisa nesse sentido, você não precisa se preocupar, no caso aqui, mais ou menos com isso, né? Quando você estiver montando, né? Uma imagem, né? Você vê mais ou menos, né, baseado no que você quer fazer, você procura, você pesquisa, né? Se eu quiser fazer a imagem desse jeito aqui, o que é que eu preciso colocar? A imagem fixa? Por exemplo, normalmente que é muito usada a imagem fixa, né? Para você rolar, tá certo? A tela, né? Você rolar é um efeito bem usado, né? Tem também um efeito tipo parallax, que é quase parecido com isso daí, né? Só que o parallax aqui ele tem uma espécie de um delay, né? Mas são só efeitos, né? Isso aí tá com JavaScript, um monte de coisa. Que no caso quando nós tivermos usado o elemento, você não vai precisar se preocupar com isso, que todos esses elementos ele já tem automaticamente colocado. Tudo bem, a pessoa tem pessoas que, não, eu quero digitar desde o começo fazer código, mas você vai demorar muito mais tempo para fazer, tá certo? Então vamos deixar position, o relative, certo? Vamos deixar aqui. E vamos salvar novamente. Aí agora, né, eu quero dar uma ajustada naquela imagem lá. Lembre-se, né? Vamos ver aqui. Eu quero, né? Nós criamos a div classe foto, tá certo? Então eu quero dar uma modificada aqui, como fala, nessa div classe aqui, tá certo? Então, por exemplo, eu vou colocar a seguinte coisa aqui. Nessa classe foto, eu vou
querer modificar esse elemento image aqui, IMG, né, que é a imagem, né? Image SRC, source, né? No caso é image, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma classe, nós já temos a classe foto lá, então eu vou colocar aqui, ó, ponto, eu vou colocar foto, espaço, IMG, tá certo? Ó, IMG, já tem aqui, já tem a nossa colinha, tá certo? Aí vamos dar aqui o nosso abrir aspas. Bom, esse foto IMG, opa, eu quero o seguinte. Até agora, eu falei para você, para gente não você colocar o tamanho exato da imagem que você for colocar, tá certo? Mas essa aqui, como tem uma imagem relativa de acordo com o tamanho que vai modificar, eu quero que o CSS ele modifique o tamanho da imagem, tá certo? Então nós vamos fazer a seguinte coisa, eu vou colocar aqui, ó, Max Widget. Eu vou colocar a nossa imagem lá, ela tem 1360 pixels por 800 alguma coisa, tá muito grande. Então eu quero diminuir. Então eu quero que o máximo size seja 650 px, certo? Damos nosso ponto aqui. E o max rate, eu quero rate também. Eu dei a lateral, agora eu quero dar a altura, né? Máximo rate vai ser 300 pixels, certo? E agora, e mais alguma coisa aqui, eu vou dar o widget, que é a lateral, certo? Widget, vou colocar alto, certo? Eu dei o máximo disso aqui, mas eu quero que o navegador, ele ajuste isso automaticamente, para não ficar a imagem, como falar, fora do padrão, certo? Então eu quero que ele ajuste, faça ajuste automático. A mesma coisa vai ser com o height, né? Height alto, certo? Alto, certo? E a position vai ser relativa também. Position, certo? Opa. Position relative, tá certo? E aqui eu vou dar um z-index. O que é isso, z-index? Z-index é o seguinte, por exemplo, imagine, né? São as camadas que tem a sua página. Então, por exemplo, o nosso fundo, né, ele é a camada 0, é o primeiro que tem lá. Então, qualquer coisa que eu queira que fique na frente, eu vou dando números, eu vou subindo o número. Então, por exemplo, se eu quero que o nosso texto, né, ele esteja um pouco acima do fundo, eu vou colocar z-index 1. Se eu quero que aquela imagem fique, né, apesar dela estar embaixo, mas eu quero, porque tem alguns efeitos que nós estamos colocando aqui, eu quero que ele fique na frente. Então, eu vou dar z-index 2. Nesse caso aqui, da nossa imagem, eu vou dar o z-index 2. E vamos chamar nosso ponto e vírgula, tá certo? Vamos salvar aqui, save. Vamos vir aqui na nossa imagem, vamos dar um refresh. Ok. Tá certo? Então ficamos assim com nossa página até agora. Nós vamos ainda continuar a fazer outro conteúdo, tá certo? Mas por hoje nós vamos parar por aqui. Então, nas próximas aulas nós vamos continuar a fazer outros conteúdos aqui da nossa página. Essa página aqui, como eu falei, ela vai ser uma página única, daquela que você clica aqui, por exemplo, vai ter as informações embaixo e a página vai descer, tá certo? Até a informação. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula.